Amigos e amigas, companheiros e companheiras de ideais espiritistas, estamos aqui novamente reunidos com muito amor para, uma vez mais, levarmos em frente, o estudo desse livro formidável que os bons espíritos e Allan Kardec nos deixaram como alavanca para nos projetar no mundo dos espíritos, nesse mundo de felicidade. Vamos então hoje abordar o capítulo 8 do livro segundo, Êxtase, que é uma forma de mediunidade muito importante e raríssima. Vamos lá então. Na pergunta 439, quis saber, Allan Kardec, qual a diferença entre o êxtase e o sonambulismo. O espírito então responde com muita propriedade que o êxtase é um sonambulismo mais apurado. A alma do estático é ainda mais independente, ou seja, a alma consegue se projetar mais além do que no sonambulismo. E nessa situação, o estático, não é aquele que está em êxtase, ou seja, médium, ele penetra em mundos mais bonitos, mundos felizes, e lá então ele tem aquelas recordações, aquelas maravilhas que ele traz e conta para aqueles que o estão assistindo. Porque, pessoal, é o seguinte, o médium que está em êxtase, ele não está sozinho. Há toda uma equipe de pesquisadores que estão ao lado do médium estático, porque sozinho é muito perigoso. Aliás, as reuniões nos centros espíritas idôneos de obsessão, por exemplo, tem que ter um cuidado extremo para que os médiuns sejam protegidos. E com referência ao êxtase é a mesma coisa. Então, é formada a mesa, o médium fica ali à disposição, todos em concentração. Há de ser feita uma oração pedindo a proteção dos bons espíritos, e então o médium acaba entrando em transe sonambúlico e ele traz essas novidades. Nós vamos ver isso ainda mais à frente. E na pergunta 440, o espírito do estático penetra realmente nos mundos superiores? A resposta é claro, sim. Ele os vê e compreende a felicidade dos que os habitam. A felicidade que reina nesses mundos superiores. Por isso que desejaria permanecer neles. É lógico, é claro, quem não deseja uma vida melhor, num mundo melhor? Todos. Mas há mundos inacessíveis aos espíritos que não estão bastante depurados, o que é perfeitamente normal. O espírito, ele, quando se encontra nessa situação, em mundos felizes, ele, claro, ele gostaria de ficar lá, mas é impossível. Impossível porque não está depurado, não é? Somente quando nós entramos nesse estágio de muita depuração é que nós podemos, então, até viver nesses mundos, é claro, depois da chamada morte física. Então, nessas reuniões onde os pesquisadores eles ficam recebendo as notícias, tudo é gravado, pessoal. Não é que vai e vem e fica por isso, não. É tudo gravado em atas e para que fique registrado para que no futuro
você possa, inclusive, avaliar melhor, né? Vendo o que ocorreu no passado para melhorar no futuro. E na pergunta 441, quando o estático exprime o desejo de deixar a Terra, fala sinceramente e não o retém um instinto de conservação? Resposta: isso depende do grau de depuração do espírito. Se ele vê a sua melhor, posição futura melhor que a vida presente, faz esforços para romper os laços que o prendem à terra. É verdade, é por isso que essas sessões espíritas, estudando a mediunidade, especialmente ou no sonambulismo no êxtase, tem que ter o médium estático a maior proteção possível para trazê-lo de volta, porque senão ele é capaz de querer ficar por lá, interrompendo com isso o seu estágio evolutivo. Então, é feito todo um trabalho, né, para chamar o espírito de volta, para que ele não queira fazer esforços de romper os laços que o prendem à terra, o que seria um grande perigo para ele. Isso nós vamos ver ainda em estudos mais à frente, em outros capítulos. Na pergunta 442, se abandonarmos o estático a si mesmo, sua alma poderia abandonar definitivamente o corpo? Resposta: sim. Ele pode morrer e por isso é necessário chamá-lo por meio de tudo o que pode prendê-lo a este mundo e, sobretudo, fazendo-lhe entrever que, se quebrasse a cadeia que o retém aqui, seria esse o verdadeiro meio de não ficar lá aonde gostaria de ser feliz, queria ser feliz. É verdade. Então, nessas reuniões devidamente preparadas por gente moralizada, pesquisadores, então, quando o espírito se demora, parece que não quer retornar desses lugares maravilhosos que ele anteviu, é feito todo um trabalho para retorno do espírito, mesmo porque nesses trabalhos tem espíritos superiores que cuidam para que o ambiente seja tranquilo, e então esse espírito é trazido de volta, mesmo contra a sua vontade, porque seria um grave erro de sua parte se ele tentasse quebrar o vínculo que o prende à Terra. Então, o que ele vê, pergunta 443. Há coisas que o estático pretende ver e que são evidentemente o produto de uma imaginação excitada pelas crenças e preconceitos terrenos. Tudo o que ele vê não é então real? Respondem os espíritos. O que ele vê é real, mas para ele, como o seu espírito está sempre sob a influência das ideias terrenas, porque não significa que o médio estático ou sonambúlico seja um ser perfeito. Ele poderá lá colocar suas ideias, aquilo que ele vivenciou no plano terreno. Ele vê as coisas à sua maneira, ou melhor dito, exprimir-se numa linguagem de acordo com os seus preconceitos e com as ideias em que foi criado, ou com as vossas, ou seja, com as nossas, a fim de melhor se fazer compreender. É sobretudo nesse sentido que ele pode errar. É verdade, todos nós podemos errar. Mas nesses trabalhos, tem que ter uma rigorosa fiscalização desses médiuns, porque eles são imperfeitos. Amanhã ou depois, né, num desses transes mediúnicos, ele poderá ver e descrever as coisas do modo que ele entende, o que não é real. No slide anterior,
eu coloquei uma imagem de um grande médium estático, que foi Emanuel Swedenborg. Ele tinha uma visão extraordinária e, certa ocasião, vocês vejam a forma como o espírito vê a distância. Ele estava com seus familiares almoçando em Estocolmo e, de repente, ele levanta lívido e preocupado e informa: Olha, eu estou vendo um incêndio numa cidade de Göteborg, na Suécia, a 490 quilômetros de distância. Vejam, portanto, que não é o corpo físico que vê, é o espírito, com os olhos do espírito que se projeta no tempo e no espaço, e ele viu. E depois, 3 dias depois, chegou a notícia, não é? Porque naquela época as comunicações eram precárias. E vem a comunicação confirmando a hora, inclusive, que ele fala do incêndio, que levou muitas horas para ser debelado, e tudo isso conforme ele narrou. Portanto, é uma forma mediúnica excepcional. Então, o êxtase, meus amigos e minhas amigas, é a emancipação da alma no grau máximo. Penetra na dimensão espiritual com os quais entra em comunicação, ou seja, no mundo dos espíritos, sem, todavia, poder ultrapassar certos limites que ele não poderia transpor sem quebrar totalmente os laços que o prendem ao corpo. Portanto, há tudo limite, tudo é relativo, nós sempre falamos isso. Então, vamos em frente. Aqui tem outra também que vocês, se eu esquecer de comentar, vocês estão vendo, né? Que o espírito do estático ele penetra realmente nos mundos superiores, ele vê, compreende, conversa com aqueles que os habitam e por isso que deseja permanecer neles, mas não tem essa condição. Somente depois, pessoa justa, amiga, querida, como por exemplo Chico Xavier, quando desencarna, esse sim, por ter sido um homem digno, honrado, caridoso, esse sim vai habitar mundos felizes, que é o desejo de todos nós. Mas para isso temos que trabalhar, dar duro, porque ninguém conquista, como Jesus falou várias vezes, o reino de Deus se não trabalhar, não for caridoso, não for carinhoso, amigo da família, de parentes, de amigos. Nós estamos vivendo em família para progredirmos, pessoal. Não é por acaso, não. As famílias, os casais, quando se unem, eles já estavam sendo preparados para formar uma família, para conviver com a família, progredir com a família. Nós progredimos com nossas famílias, tanto no sentido individual, para cada um deles, dos familiares, e no sentido coletivo. Quando os casais se amam de fato e têm filhos queridos, são casais felizes. Vamos lá, vamos prosseguir. Na pergunta 444, qual o grau de confiança que se pode depositar nas revelações dos estáticos? Veja bem, grau de confiança. O estático, responde os espíritos, pode enganar-se muito frequentemente, sobretudo quando ele quer penetrar aquilo que deve permanecer um mistério para o homem, porque então se abandona às próprias ideias ou se torna joguete de espíritos enganadores que se aproveitam do seu entusiasmo para os fascinar. Portanto, esses médios raríssimos têm que ter muita temperança, muito equilíbrio para não se deixar engodar pelos espíritos enganadores que estão em toda parte.
Então, mesmo que uma pessoa seja uma pessoa feliz, trabalhadora, ela recebe também influência dos espíritos inferiores, como dos espíritos superiores que amam a pessoa. Mas ele tem um livre-arbítrio. Se ele quiser, ele pode enveredar para o mal, e isso será um problema para ele. Vamos prosseguir. 446. Que consequências se podem tirar dos fenômenos do sonambulismo e do êxtase? Não seria uma espécie de iniciação à vida futura? Respondem os espíritos. Ou, melhor dito, é a vida passada e é a vida futura que o homem entrevê. E ele estuda esses fenômenos e neles encontrará a solução de muitos mistérios que a sua razão procura inutilmente penetrar. É por isso que essa abençoada doutrina espírita, ela nos revela o passado e nos revela o presente com vistas ao futuro. O passado nós sabemos, nós somos espíritos inferiores ainda, nós temos muitos defeitos negativos, assim como temos virtudes. Então, nós temos que equilibrar e, se possível, ultrapassar em virtudes do que ficarmos com defeitos, porque é a lei do progresso. Agora, o progresso ele se faz lentamente, não dá saltos à natureza. Então, nós vamos para cada encarnação, a gente adquire uma virtude, ou melhora uma determinada condição, e nós vamos vivendo, trabalhando, progredindo, e amanhã ou depois seremos espíritos felizes. Isso não tem dúvida nenhuma. 446. Os fenômenos do sonambulismo e do êxtase poderiam acomodar-se ao materialismo? Respondem os espíritos. Aquele que os estuda de boa fé e sem prevenções não pode ser materialista e nem ateu. É verdade, porque quem estuda, quem sabe as consequências que nós vamos enfrentar lá no mundo dos espíritos, porque ninguém escapa da lei de causa e efeito. Cometeu um mal aqui, se não pagar aqui, pagará no outro lado, ou então em outra encarnação. Tem muita coisa a relatar sobre isso, mas o nosso tempo é limitado. Não podemos dispor de muito tempo, porque depois temos dificuldade para colocar nas redes sociais. Então, com o Espiritismo, a vida futura não é mais simples artigo de fé ou simples hipótese, é uma realidade material provada pelos fatos. A bibliografia espírita, de mais de milhares de livros, narra esses fatos. O Chico Xavier, milhares de mensagens, livros excepcionais, filmes, o Espiritismo, enfim, está brilhando e está se desenvolvendo cada vez mais. Vamos em frente. A nossa mensagem evangélica. Vocês sabem que nós mesclamos o livro dos Espíritos com o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nós trouxemos aqui uma mensagem do nosso querido Chico Xavier para que ela cale em nossos corações. Diz o Chico Xavier, saiba preencher as páginas em branco de sua vida com boas histórias. Crie experiências e aprenda com os erros. Isso é muito importante. Saiba aproveitar as oportunidades e a valorizar os momentos e pessoas especiais que passam pela sua vida. No final, você terá um enredo perfeito para caminhar rumo ao eterno final feliz. Um dos ensinamentos espíritas mais difíceis de praticar, mas também entre os mais valiosos. A importância de ser capaz de perdoar as pessoas pelos seus erros. Afinal, estamos no mesmo barco.
Pense sobre isso. Praticar o perdão é uma forma de viver mais leve e feliz. Nosso querido Chico Xavier, que deixou tesouros espirituais para todos nós. Agradeço de coração. Muito obrigado pelo estímulo. Eu peço que vocês se inscrevam no nosso canal, que se chama Espiritismo para Todos. Apertem o sininho, deixem o seu like para que esse nosso canal se expanda, para que ele chegue a mais e mais criaturas, porque elas serão beneficiadas lendo, ou assistindo. Isso traz paz, consolo, fé no futuro, esperança de dias melhores. Muito obrigado. Fique na paz do nosso querido Mestre Jesus e nos veremos numa próxima quarta-feira. Até lá, então, meus caros.